Para se cadastrar na plataforma, basta abrir o aplicativo e nessa primeira tela você já vai ver aqui uma opção, se você não tem uma conta, cadastre-se. E agora você vai se deparar com essa tela. E existem dois tipos de cadastros principais, que seriam dos usuários operacionais e oficinas e mecânicos. Perceba que se você for uma oficina ou um mecânico, você ainda pode registrar aeronaves, tripulantes e voos, mas o contrário não é verdade. O usuário operacional não pode exercer função de manutenção ou ter mecânicos abaixo dele. No caso do usuário operacional, seriam para tripulantes, operadores, usuários de back-office que vão consumir dados das aeronaves. Na parte de oficinas e mecânicos, seriam oficinas ou até operadores que possuem manutenção própria, mecânicos, sejam mecânicos que fazem parte de uma oficina ou mecânicos autônomos. Se você tem dúvidas sobre em qual desses dois tipos de usuário você se encaixa, eu vou demonstrar alguns exemplos. Caso você não tenha dúvidas e estiver assistindo pelo YouTube, na descrição tem os atalhos para que você possa pular essa parte e ir direto para o cadastro que se encaixa para você. Bom, agora eu vou passar por cada um dos tipos de usuário possíveis e perceba que a plataforma aceita múltiplos cenários, mas é importante entender que cada pessoa vai ter uma única conta, assim como cada empresa vai ter uma única conta. E através dessa única conta, ela pode exercer N funções, conforme for o papel dela. Então é importante ter em mente qual tipo de cadastro se encaixa para que você possa se cadastrar adequadamente. O primeiro tipo de usuário seria o usuário pessoa física. Ele se encaixa como usuário operacional, mas atenção, esse usuário seria no caso de um operador pessoa física, ou do gestor de uma aeronave, ou alguém que faça parte do time de back-office de uma empresa na qual a aeronave está registrada. Em resumo, seria uma pessoa que não vai fazer parte da tripulação, não vai exercer papel de manutenção, mas que precisa consultar e acessar os dados de uma ou mais aeronaves. Então, nesse caso, seria um usuário operacional. O segundo tipo de usuário seria o tripulante, que também seria um usuário operacional, e o tripulante seria um piloto ou um aluno em instrução, qualquer pessoa que venha a fazer parte da tripulação de uma ou mais aeronaves. Ele também seria um usuário operacional, com a diferença que ele teria um código ANAC no cadastro dele. Sem um código ANAC, ele não consegue exercer nenhuma função de tripulante. O terceiro tipo de usuário seria o mecânico, que pode ser tanto um mecânico que faz parte de uma oficina, quanto também pode ser um mecânico que presta serviços de forma autônoma. Esse usuário se cadastraria como na oficinas e mecânicos. E também precisa ter um código ANAC. Sem código ANAC, o usuário não consegue exercer função de mecânico. O quarto tipo de usuário seria aquele usuário que tanto vai exercer função, seja de operador como pessoa física, ou gestor de uma aeronave, mas que também vai exercer papel de tripulante em uma ou mais aeronaves. Então, ele pode ser um operador pessoa física que também voa a própria aeronave, ou uma aeronave terceira. Pode ser também um membro de CTM que não vai exercer o papel de serviço de manutenção, mas que vai precisar acessar os dados de uma ou mais aeronaves e também pode tripular uma aeronave. Então esse tipo de usuário se encaixa aqui como usuário operacional. O próximo tipo de usuário seria uma pessoa física que exerce papel de tripulante e mecânico. Então esse usuário pode ser um operador que também tripula a própria aeronave ou uma aeronave terceira e que também presta serviços de manutenção. Pode ser manutenção por conta própria ou então que faça parte de uma oficina, podendo ser, por exemplo, um mecânico de testes de uma oficina, por exemplo, que vai tanto exercer serviço de manutenção quanto vai ser tripulante e pode precisar acessar os dados de uma ou mais aeronaves. Esse usuário vai se cadastrar como oficinas ou mecânicos. Esse outro tipo de usuário seria aquele que exerce papel tanto de tripulante quanto de mecânico em uma ou mais aeronaves. Então pode ser o exemplo também de um piloto de testes em uma oficina, em que tanto vai exercer serviços de manutenção em uma ou mais aeronaves e que também vai ter um papel de tripulante. Importante que qualquer papel que exerça a função de tripulante ou de mecânico precisa ser cadastrado com um código ANAC.
Também vão existir os usuários pessoa jurídica, que poderia ser uma empresa operadora de uma ou mais aeronaves. Nesse caso, ele também vai se cadastrar como usuário operacional. Também é possível que uma oficina mecânica se cadastre. Nesse caso, também vai se cadastrar como oficina ou mecânicos. E a plataforma também permite que operadores PJ que tenham manutenção própria possam se cadastrar. Nesse caso, poderia ser como um táxi aéreo, que às vezes tem manutenção própria, então ele vai se cadastrar como oficinas ou mecânicos.